Livro de Provérbios. Hoje nós vamos começar uma nova etapa do nosso ensino sistemático da palavra. E que bom será que os irmãos acompanhem. Nós temos aqui alguns princípios espirituais que seguramente vão abençoar a vida da igreja de uma forma muito edificante. Então, são uma série de conselhos e advertências que, uma vez partilhadas entre nós, vai resultar em bênção da parte de Deus. Todos encontraram o livro de Provérbios, capítulo de número 6. Os irmãos que estão aí na porta, se quiserem adentrar no templo, antes da gente fazer a leitura, podem entrar. Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Como já é costume, eu vou ler o primeiro verso e de forma sucessiva a igreja fará uso do verso seguinte. Todos encontraram? Podem comigo dizer amém? Amém. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caístes na mão do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deixes sono aos teus olhos, nem repouso as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na seca junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco de sono, um pouco trocejando, um pouco cruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda acelerando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa, que profere mentiras, e que semeia contenda entre os irmãos. Quantos dizem amém? Vamos então orar pedindo mais uma vez ao Senhor inspiração do seu Espírito Santo, para que Ele nos use com graça e com autoridade na palavra nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti por todo o bem que o Senhor tem nos feito nesta oportunidade, em que nos reunimos na Tua casa para Te adorar na beleza da Tua santidade.
Ó Deus, que a inspiração do Teu Espírito Santo, que é a responsável, Senhor, pelo ministrar da Tua palavra, ela possa ser perene no meu coração nesta noite, ela possa permear a minha mente, o meu coração, para que falando o Senhor possa também falar ao coração dos meus irmãos. Nos ajuda nesta noite, nos dando a direção do Teu Espírito, e que tudo que venhamos tratar aqui, Senhor, venha a ser para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Tome assento, glorificando o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, quero com alegria apresentar aqui o pastor José Luiz, ali da nossa congregação do Jardim Olga. Fique de pé aí, irmão José Luiz. Os irmãos que estão com ele aí, que o acompanham, que não veio, foi muito em cima, né? Mas louvado seja Deus pela tua vida. Pastor Maércio, da rua 24, ali, olha que bênção. Quem é que está com você aí, irmão Maércio? Fiquem os irmãos, olha que bênção. Sempre essa família abençoada, a igreja do Senhor, Deus abençoe. Os irmãos querem dar boas-vindas aos servos do Senhor, dizendo amém? Amém. Como é que vamos dizer a eles? Uma alegria sempre poder receber vocês aqui no nosso culto de ensino da palavra de Deus. Bom, hoje, como eu já tinha anunciado de forma antecipada, nós vamos começar mais um ciclo de ensino sistemático da palavra, e desta feita nós vamos usar o livro de Provérbios de Salomão. Vocês sabem que Salomão, o homem mais sábio da terra, ele escreveu 3 obras literárias, ou pelo menos direcionadas a ele, tituladas a ele, que é o livro de Cantares, e que identifica a sua personalidade ainda na flor da sua juventude. O livro de Cantares é a exteriorização de um homem cujo coração está apaixonado. Por isso que quando você olha para o livro de Cantares, você vê lindos poemas que foram construídos e consolidados por Salomão. Salomão, já na meia-idade, também escreve o livro de Provérbios, que na verdade é também uma obra literária e também poética. Há muitas poesias consolidadas no livro de Provérbios. E já no final da sua vida, na fase do amadurecimento, da chegada da velhice, é dado como título e criação também a Salomão o livro de Eclesiastes. É lá que Salomão, por exemplo, no capítulo 1, ele chega à conclusão de que nada é novo debaixo do céu. Mas ele faz uma afirmação contundente. Ele diz que tudo é passageiro, tudo é vaidade. E é com base nessa estrutura de obra literária que a Bíblia ajunta e comunga, é que eu quero nessa noite propor aos irmãos a observação deixada pelo sábio Salomão quando ele escreve o livro de Provérbios, já naquele ambiente de maturidade. Salomão vai escrever diversos provérbios, até nós chegarmos lá no capítulo 30, nós vamos ver Salomão designando inúmeros conselhos e ensinamentos, que na maioria das vezes estão atreladas à conduta, a comportamento, estão atreladas à forma como nós devemos tornar a nossa vida mais fácil num ambiente de convivência entre pessoas. É no livro de Provérbios que Salomão vai nos ensinar alguns princípios que são elementares para o sucesso da nossa vida espiritual. E exatamente no capítulo de número 6,
do livro de Provérbios, nós temos uma estruturação muito interessante. Aliás, essa estruturação, ela tem 4 partes bem definidas, 4 advertências muito fortes. 3 delas estão registradas no verso 1 até o verso 15. E a partir do verso 16, nós temos a 4ª advertência, que oportunamente nós vamos discorrer e falar. Até porque nós queremos trabalhar o texto de forma bastante tranquila, para que haja também, por parte dos irmãos, a compreensão e a fixação na mente daquilo que nós estamos falando ou ensinando. Então, se nós pudéssemos tematizar esse ensino sistemático, eu gostaria de, nessa tematização, criar uma indagação. Quando é que a vida é boa na visão que Salomão apresenta para nós? Então esta será a temática. Quando é que a vida é boa, ou quando é que a vida se torna boa? Nós vamos ver que Salomão vai apresentar princípios espirituais, ou advertências espirituais, que serão responsáveis pela condução do nosso sucesso, se nós assim optarmos por elas. A palavra advertência aqui, irmão Wesley, ela cabe porque a advertência, ela está atrelada, ela é sinônimo de aviso. Quando eu advirto alguém, é porque eu estou avisando alguém. E avisando do quê? De um eminente perigo. Então, quem é advertido, logo é avisado. E se cair no embaraço, não poderá alegar ignorância, dizendo que não tinha conhecimento daquele fato ou daquela situação. E é exatamente isto que Salomão vai propor quando ele escreve o capítulo 6 do livro de Provérbios. É preciso também, de forma inicial, dizer que o capítulo 6 é a continuidade dos conselhos que Salomão já consistentemente ele trata no verso de número 5. Lá no verso 1 ele vai fazer um pedido imperativo: filho meu, atende o pedido da minha sabedoria. Então Salomão tem know-how, Salomão tem autoridade, Salomão tem condições de trazer as advertências que ele vai constituir a partir do versículo 1 do capítulo de número 6. Então eu quero que você guarde muito bem isso. Se você trouxe caneta, trouxe papel, porque são lições para a vida diária. O que está aqui é lição para a vida diária. Então marque, anote na sua Bíblia, no rodapé, para você nunca mais esquecer. Porque se você seguir esses conselhos, se você se atentar a essas advertências, se você abraçar esses avisos, eu te garanto que a sua vida, a partir de agora, ela vai se tornar melhor do que ela tem sido, para a glória do nome de Jesus. Eu quero também agradecer a Deus aí o acompanhamento dos irmãos lá que já nos seguem lá no canal do YouTube. Nós temos muitas mensagens aqui, boa parte delas são construídas aqui sobre esse altar, Igreja da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui em Francisco Morato, onde o Senhor tem me dado a oportunidade de tê-los sobre o meu pastoreio. Então, se você não conseguiu entender tudo aqui, depois você vai lá no canal do YouTube, lá está de forma muito regrada. Quero agradecer aqui o esforço do Wesley. O Wesley tem sido um grande companheiro aqui, um parceiro nessa questão de mídia social, que eu sou ruim demais para operar esse negócio, mas Deus levantou ele nesse tempo para ser nosso porta-voz e o nosso ajudador. Mas sem mais delongas, vamos para o texto. Salomão começa o capítulo de número 6, fazendo a primeira e importante advertência, que está atrelada à questão de conduta, de comportamento, e também atrelada ao ambiente de escolha. Ele começa trazendo uma fala muito forte, muito propícia, em especial
para os nossos dias. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com a palavra ou com as palavras da sua boca. Em regra geral, o que é que Salomão está nos advertindo aqui? Ele está trazendo um tema recorrente nos nossos dias. Ele está falando sobre fiança. Ele está falando do perigo de nós nos tornarmos fiador de alguém quando nós não temos garantia suficiente para dar sustentação àquela fiança que nós nos propomos a afiançar. O conselho de Salomão aqui está atrelado àqueles irmãos, aquelas irmãs que no ambiente do cotidiano acabam se enveredando em situações que não deveriam estar, porque lhes faltaram a compreensão de entender que existem limites de atuação na nossa vida que são para nós um cerco para evitar que nós nos envolvamos em problemas. Esse ambiente da fiança é algo tão profundo, em especial porque nós vivemos num país cuja linha de estrutura econômica está baseada, pastor Davi, no mercado capitalista. E dentro deste ambiente do capitalismo, o que faz o capitalismo se tornar forte é o giro do dinheiro e os juros que ocorrem dentro do mercado capitalista para o fortalecimento deste projeto. Se você olhar, por exemplo, para o Brasil, você sabe que o Brasil é um país capitalista, a exemplo das demais economias do mundo, mas existe uma coisa no Brasil que não acontece nos demais países do mundo. É o índice de aplicação das taxas que são praticadas por aqueles que detêm o poder do dinheiro. Logo, eu estou dizendo dos bancos. As taxas de juros praticadas no mercado brasileiro, elas são hoje uma das mais altas do mundo. Isso significa dizer que quando você pega um empréstimo, você está correndo um sério risco com a defasagem do salário, com o aumento da inflação. Você pode correr o risco de não conseguir cumprir aquele compromisso que você assumiu diante de uma determinada instituição financeira. E aqui cabe o comentário, porque Salomão está dando uma orientação àqueles que não conseguem entender que todas as vezes que nós nos comprometemos com um compromisso com a qual nós não vamos dar conta, nós estamos enveredando por um caminho sem volta. Vamos olhar agora para o ambiente do capitalismo pós-moderno no Brasil. Se nós olharmos para a questão das aposentadorias no Brasil, quantos dos nossos irmãos não estão endividados com a sua aposentadoria comprometida com empréstimos reiterados que foram feitos em sua conta? E olha que coisa interessante, ele passa a ser fiador dele mesmo. Qual é a garantia de que a instituição financeira vai receber o crédito? É justamente a continuidade do seu salário, do salário do aposentado, que vai ser pago a ele para o resto da vida. Eles criaram um mecanismo para prender este aposentado nos chamados empréstimos consignados, que muitas das vezes acabam sendo contraídos não pela necessidade eminente. É lógico, 90% dos casos,
quem vai lá fazer um empréstimo, vai fazer o empréstimo porque precisa, mas nos demais, nesse índice de porcentagem, 10% das pessoas que se envolvem nos empréstimos consignados, se envolvem neles justamente por esse movimento, por esta atuação do mercado capitalista que fomenta a questão do consumo, e aí a gente passa a gastar com aquilo que eventualmente nós não tínhamos necessidade de gastar. Então o aposentado ele passa a ser o tomador do empréstimo e o seu salário passa a ser o fiador do empréstimo que ele tomou. E aí eles fazem aquela fila de prestações que nunca termina, e eu estou falando com conhecimento de causa. Tem um na família que vive saindo de um empréstimo e entrando no outro, porque é um círculo vicioso. Quantos irmãos estão adoentados dentro da igreja porque não conseguiram ainda entender que o conceito de vida boa, na concepção das Escrituras, não está atrelado com aquilo que eu tenho no ambiente patrimonial. O conceito de vida boa, à luz da Bíblia, não é resultado da fortuna que eu ajunto para as pessoas verem, não está atrelado à minha roupa, não está atrelado ao meu sapato, não está atrelado à condição da minha conta bancária, porque isso são ações que vão ficar aqui, nesse plano, neste ambiente terreno. O conceito de vida boa, à luz da Bíblia, está atrelado ao fato de nós fazermos tesouro, ou depositarmos a nossa esperança lá no céu. É Jesus quem ensina isso. Jesus diz que o segredo de uma vida boa está atrelado a guardar o tesouro no céu. A gente trabalha 30, 35, tem gente que trabalha como meu pai trabalhou 35 anos, se aposentou e continuou trabalhando, mas esse sentimento de querer ter as coisas, de querer estar no mesmo ambiente em que as pessoas estão, nos leva a tomar determinadas decisões que, à luz da Bíblia, passam a ser decisões loucas, e decisões loucas têm consequências muito duras. Eu vou repetir: decisões tomadas de forma afoita, decisões tomadas sem pensar, decisões que são tomadas sem planejamento, elas podem render muito choro, muita dor, muito prejuízo. Mas vem aqui Salomão com uma advertência dizendo: você quer viver uma vida feliz, você quer ser abençoado, aprenda a se contentar com aquilo que Deus está te dando todos os dias. Você está comendo, você está bebendo, você está dormindo, você tem o teu emprego, você tem o teu salário, você tem a tua família, não faltou pão na tua casa, não faltou recurso na tua casa. E se porventura faltar, quando falta, Deus manda o anjo. Se não tiver anjo, Ele manda o corvo, mas Ele glorifica o seu nome na tua vida, para mostrar a você que quem depende de Deus não fica envergonhado. Então Salomão começa a sua primeira advertência, num total de 4 nesse capítulo 6, dizendo que o fiador da dívida do seu irmão, ele deve ter em mente, primeiro, que para ser fiador ele tem que oferecer uma garantia. Como é que você oferece garantia daquilo que você não tem? Como é que você emprega o salário que você ainda não recebeu? É mais ou menos esse ambiente, pastor Davi, que nós estamos vivendo a história dos empréstimos consignados. O camarada toma um valor emprestado da instituição financeira sem antes ter recebido.
Ele está contando com aquilo que ainda não entrou. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer a você que me ouve aqui na igreja, para você que me ouve aí na rede social, que você deve aprender a se contentar, a viver com aquilo que Deus tem colocado na tua mão e na tua mesa a cada dia. Você tem que entender que quando a gente depende de Deus, Deus não nos deixa envergonhados e nem confundidos. Deus é especialista em abrir porta onde não tem porta, somente para preservar a tua palavra e glorificar o seu nome. Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem é para o fiador. E quem é o fiador nesse contexto? O fiador é aquele que, com dó do irmão endividado, ele vai lá e resolve afiançá-lo. Dá um exemplo aí, pastor. Locação. O irmão, quando vem para pedir, pastor, eu preciso mudar de casa. Precisa nada. É que ele é intransigente, ele é chato demais, ele briga com todo mundo, não para em lugar nenhum. E aí ele acha o imóvel dos seus sonhos. Só que é por locação. E a locação exige o quê? Fiança. Aí ele chega em você e diz: irmão, me ajuda, você é meu irmão em Cristo, você é meu companheiro, você é meu ajudador, você caminhou comigo, você come pão comigo, toma água comigo, a gente já passou maus bocados, me ajuda aí. O que você precisa? É somente uma assinatura. Mas é só isso? E a gente, num ambiente de querer socorrer, a gente esquece que a assinatura que nós vamos firmar no papel, ela traz uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Paga o primeiro mês, paga o segundo mês, paga o terceiro mês, quando chega no quarto ele atrasa. E é um círculo vicioso. Aí ele já não paga o aluguel, ele já não paga a água, ele já não paga a luz. Aí ele vai lá na imobiliária e conta uma história para o corretor da imobiliária, que na primeira história, eu estou falando com conhecimento de causa, viu, irmão? Não estou vindo aqui com aventura, não, eu sei o que eu estou falando. Ele conta uma história que, se ele demorar mais 10 minutos, a gente chora com ele. E se brincar ainda, mete a mão no bolso e diz: toma metade aqui para te ajudar. Mas aí, de forma sucessiva, isso vai continuando, porque a desorganização no ambiente das finanças tem levado pessoas à ruína. E esse capítulo 6 de Provérbios, ele é tão rico, porque dentro da sua estrutura, pastor Fauéder, do 1 ao 19, tem 3 coisas interessantes no ambiente das 4 advertências. Salomão vai tratar de forma imperativa de 3 básicos conceitos. Ele vai chamar a atenção para a nossa responsabilidade pessoal. Eu quero, isso aqui agora que a gente ouviu lá no Cibemp, que o presidente agora diz que esse negócio é pedagógico, né? E eu acho que é mesmo, porque eu sempre uso essa forma, essa ferramenta para incutir no seu coração, não é embutir não, é incutir no seu coração e na sua mente o que eu estou ensinando. Então eu gostaria que você desse uma olhada aí para o teu irmão e dissesse para ele: no ambiente das ações. Mas diga, me ajude a pregar, diga assim, vamos melhorar isso, diga aqui: no ambiente das escolhas, você tem responsabilidade. Você não vai ser fiador de ninguém porque você foi pego na marra, foi amarrado, foi ameaçado. Não, você vai lá com a sua perninha, você vai lá com a tua gasolina, vai lá com o teu carro, e se brincar, você ainda tira a tua caneta. Aí Salomão está dizendo aqui: filho meu, se você ficou por fiador do teu companheiro, você está enrolado.
E por que você está enrolado? Primeiro, porque você deu a sua mão a um estranho. A palavra estranho aqui quer dizer credor. Ele está dizendo assim: você entrou numa baita confusão, porque agora você está na mão de um estranho, em outras traduções, de um estrangeiro. E é lógico que o conceito que ele aplica aqui está baseado lá na lei mosaica, está lá no compêndio dos 5 livros lá do Pentateuco, não é? Então ele está usando aqui uma figura de linguagem para apontar que uma vez que você se torna fiador, quem tem problema não é quem tomou o dinheiro emprestado, é quem deu o nome, é quem assinou o papel, é quem assumiu com o estranho a responsabilidade, como se diz assim, ó, se ele não pagar eu pago. Mas como é que você pode ser fiador se você não tem nada para oferecer como fiança? É isso que Salomão está falando. Você imagina você ser fiador tendo só uma casa? A legislação processual no Brasil mudou muito. Mas na década de 90, eu vi pessoas perdendo patrimônio em ações de execuções que o banco promoveu contra si, porque foram fiadores ou fiador de alguém. Então o texto aqui é muito enfático, porque dentro deste ambiente das 4 advertências, ele diz, primeiro, repita comigo, você tem responsabilidade pessoal. Mas me ajude, diga, você tem responsabilidade pessoal. O que significa dizer isso? Que você não pode ir assinando qualquer coisa sem um planejamento. Você não pode ser aquele marido nécio que trabalhou 50 anos para construir um patrimônio, e porque o camarada é teu amigo, eita, que Deus vai usar a minha boca para falar, e eu não vou levar nada para casa. Não, mas ele é meu amigo, pastor. Pois é, ele é teu amigo, mas você combinou com quem que você ia emprestar o teu patrimônio para garantir como fiança para ele? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã, aliás, você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Então, normalmente, nós nos esquecemos disso, a gente assume determinadas responsabilidades, esquecendo que nós temos uma responsabilidade pessoal. No ambiente da responsabilidade, se você vai se tornar fiador de alguém, primeiro, você precisa ter o que garantir como fiança. Não dá para fazer que nem um obreiro que eu conheci aí, que ele não tinha como comprovar a fiança. O que ele fez? Ele usou da expertise. Ele arrumou uma outra escritura de um outro imóvel, foi lá, colou a matrícula, colocou no contrato e levou a imobiliária abraçou, assinou e depois ficou a bomba para resolver. Isso no ambiente da legislação criminal é estelionato e do grosso. Para você se familiarizar com isso, o artigo 171. Então o que é que Salomão está propondo aqui nesse ambiente? Se você ficou por fiador do teu companheiro, ele está dizendo, você acabou de cometer uma loucura. E por quê? Porque você está na mão de um credor. E o credor, no ambiente da cobrança, ele não tem sentimento. Aliás, o mercado capitalista não tem sentimento. Quando você ganha 1.000 e gasta 3.000, e aí a gente se ilude, né, no ambiente do cheque especial, e eu vou falar com autoridade, né, porque para falar eu tenho que passar por isso, né, tem que ficar 2 anos sem comprar sapato, não é? A missionária que saiba, na igreja todo dia com o mesmo vestido, não tem guarda-roupa, não tem não estava endividado mesmo. E por quê? Porque no ambiente da responsabilidade pessoal, nós gastamos mais do que a gente podia gastar. E aí, entra no cheque especial, e nós temos uma cultura tão maravilhosa, graças a Deus que aqui não tem não, aqui é tudo gente boa, tudo equilibrado, né? Mas tem um povo por aí, né, irmão, que ele não pode ver um cartão de crédito, ele não pode ver uma propaganda na internet, ele tem 50, não, mas eu quero mais, mas para que você já tem 50? Para que você quer 50 cartão de crédito? Não, porque esse tem a bandeira internacional. Aí quando você
quando chega a senha, que você abre aquele envelopinho cinza já preparado, pastor Trindade, aquilo ali é para atrair. Aí você abre lá 20 mil de limite. Eita glória, eita terra. Aí quando chega na primeira fatura, que você tem água para pagar, você tem luz para pagar, você tem gasolina para colocar no carro, você tem que colocar comida em casa, você tem que pagar o aluguel, você faz as contas, e aí a gente normalmente vai pela pior escolha. A gente não faz o que deveria fazer, que está no ambiente da responsabilidade pessoal. A gente recebe o salário, senta na mesa com a mulher e diz assim, quanto que nós temos para pagar? Quando na verdade a gente devia sentar com o salário na mesa e dizer, mulher, está aqui, recebi isso aqui é o que eu tenho, eu trabalhei 30 dias, está aqui o do Senhor, que eu não estou pagando nada, eu estou devolvendo aquilo que Ele me deu. Ele me deu 100% e está me pedindo 10% de volta, mas a gente faz o contrário, primeiro coloca no papel todas as contas, aí quando a gente faz a conta, a gente vai perceber que não dá, aí alguém tem aquela célebre ideia, Fauéder, paga o mínimo. Só que ele esquece que ele vai pagar o mínimo hoje, mas daqui 30 dias, o credor, o estranho, o maligno, ele vai aparecer lá e vai dizer, eu quero receber tudo agora. Aí você não tem como pagar, e vira uma bola de neve. Aí coloca a culpa no diabo, aí coloca a culpa em não sei quem, aí diz que o diabo cirandou nada, foi você que não prestou atenção e não aprendeu no ambiente das responsabilidades pessoais a se contentar com aquilo que Deus está lhe dando. Dá uma olhada aí para o teu irmão, sacuda ele e diga, não caia neste engodo, porque Deus é poderoso para abençoar a sua vida. Aqui é o ambiente da fidelidade. O verso 2 ele é mais assertivo do que no verso 1. Enquanto no verso 1 ele diz assim, filho meu, se ficasses por fiador do teu companheiro e deste a tua mão ao estranho, no verso 2 ele cria um cenário aqui fantástico. Ele diz assim, você se enredou com, eu estou parafraseando o texto, né? Com as tuas palavras, enredaste-te com as palavras da tua boca, vírgula. O que ele está dizendo aqui? Você entrou nessa encrenca porque você quis. A missionária chegou aí com aquele lencinho maravilhoso que ela tem. Tá vendo? O duro é você ter fiador e não ter o que oferecer. Estou brincando, a minha mulher ela é muito atenciosa com isso, e se tem alguém que é organizada nas contas é ela. Mas o que ele está dizendo aqui? No verso de número 2. Ele está fazendo um paralelo, ele está fazendo uma construção, e ele vai usar uma figura de linguagem. Primeiro ele diz assim, você está na mão do estranho, e quem está na mão do estranho, tem que se contentar, irmão Erivaldo, com aquilo que o estranho diz. Aí tem uma máxima, grave aí, no ambiente de comportamento, você é senhor das suas palavras, enquanto você não as profere. Depois que você abriu a sua boquinha santa, você se torna escravo dela. Então tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com as escolhas que você faz, tome cuidado aonde você coloca a sua mão, tome cuidado quem você está avaliando ou avalizando, tome cuidado com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus entregou na tua mão, para que você seja guardião, e não coloque na mão do estranho, porque se você colocar na mão do estranho, você vai comer pão de dores. E isso aqui incomoda demais, pastor. Pão de dores. Pão de dores. Olha o verso 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com a palavra da tua boca. Ele está usando uma figura de linguagem, porque no Antigo Testamento era muito comum, não havia contrato, né? A celebração do contrato escrito. O contrato escrito ele vem muito tempo depois. Então bastava um aperto de mão, bastava uma palavra,
Eu, por exemplo, me lembro do meu pai comprando produtos na nossa casa só na base da palavra e uma expressão coloquial: está acordado, amarrado no fio do bigode. Acabou. Hoje não tem bigode, aliás, não tem fio, não tem bigode, não tem nada. Se você pegar aí os grandes empresários aí, vamos usar a figura do pastor Juscelino aí, que trabalha no mercado, na época do cheque, hoje não, porque o dinheiro sumiu. A ideia é levar as pessoas a usar o cartão de plástico, o dinheiro de plástico. Mas quem conheceu a época do cheque sabe, aliás, normalmente o comerciante tem uma coleção de cheque dentro da sua gaveta. Quando abre, tem uma que é o museu. E como é o nome do museu, pastor? Museu do Cheque. E tem um bocado de cheque de crente, que pegou emprestado e deu como garantia o cheque. E ele comeu a sua comida, levou o seu carro, está morando na tua casa e você ficou com prejuízo. Então Salomão está dizendo: você está enrolado se você se colocou como fiador sem ter garantia. Aqui tem um adendo. Eu não estou dizendo, portanto, que você deve abrir mão de ser fiador de alguém ou de ir na contramão do princípio da generosidade. Não é isso que o texto está ensinando aqui. Salomão está advertindo aqueles que desejam executar este ambiente da fiança, que primeiro tenham a responsabilidade pessoal de saber o que estão fazendo. Segundo, que eles tenham patrimônio suficiente para que, se eventualmente forem confrontados pela dívida, possam ter com o que pagar sem que ter que chorar o pão ou comer o pão de dores. E terceiro, aprender a se contentar com aquilo que Deus nos dá. É isto. Então, nesse primeiro ambiente, ele faz uma advertência contra o servir como fiador. E por quê? Porque ele, de fato, ele traz algumas ações que vão nos fazer passar por situações desnecessárias. Mas o instituto da fiança é proibido? Não. Isso começou lá no Velho Testamento. Se você pegar o livro de Levíticos, ele é rico em ensinamentos e estatutos que, aliás, delimitavam o papel do fiador, da fiança e do seu devedor. Então, o fiador é o intermediário entre o devedor e o credor. Nesse ambiente, no Velho Testamento, as pessoas que não tinham como pagar a sua dívida com o credor por meio do dinheiro nominal da época, poderiam fazê-lo com as suas propriedades. E quando não tinha a propriedade, eles tinham que pagar com os próprios filhos. E quando não dava para quitar a dívida, segundo a lei mosaica, eles deveriam se tornar escravos. E eles se tornavam escravos daquele credor até o período de satisfação da dívida, ou se fossem eventualmente alcançados pela lei do jubileu. E a lei do jubileu estabelecia lá no Levíticos que de 50 em 50 anos, quando a trombeta do atalaia fosse tocada no alto da torre do arraial, aquele era o sinal
de que a libertação dos escravos havia chegado. Isso significa dizer que aqueles que entraram em dívidas desnecessárias, que não tiveram com o que pagar, que tiveram o seu patrimônio colocado à disposição do credor, mas mesmo com o patrimônio colocado, não conseguiram pagar e se tornaram escravos daquele credor. Agora, pela lei de Deus e pelo ano do jubileu, 50 anos, eles agora teriam que ser libertos. E o credor sabia dessa responsabilidade. Ele sabia que no período de 50 anos, quem fosse escravo na casa dele, por conta de dívida, deveria ser liberto. E a pessoa voltava sendo restituída de tudo aquilo que havia perdido em função do credor. Deus abomina, não é o ato de afiançar. Deus abomina a usurpação no ato de afiançar. Esses dias eu ouvi uma história aí que tem uns irmãos aí de longe aí. Eu só escutando a conversa, né? Porque eu de vez em quando eu tenho que ficar que nem Davi lá, tem que dar uma de babá, né? E aí eu fico escutando, não, mas você está precisando de dinheiro? Fala com o irmão fulano. Mas aí vem, depois da oferta, vem a advertência, mas tem que pagar, porque ele é bravo. Então é esse comportamento que as escrituras combatem. Existem textos bíblicos que vão sustentar a minha afirmação. Abra aí a sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 22, verso 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Pronto, o que é que Deus está dizendo? Você quer emprestar dinheiro, o dinheiro é teu, meu caro. Olha aqui para mim, o dinheiro é teu, mas tenha limite para emprestar. Não fique colocando trava, não. Não fica colocando jugo, não. Eu te empresto, mas é 20% de juro. Cuidado, isso se chama usura. E Deus está de olho nesses... meu Deus, eu não vou falar, eu ia falar, mas não vou falar não. Deus está de olho. Deus está de olho. Deus está de olho. Abre, tem mais aí. Levíticos 25. 35 ao 39, ao 37, pode ser até o 37. Achou aí, meu irmão? 25, 35 ao 39, é isso mesmo? Quem encontrou aí pode ler, porque tem que correr aí, porque o tempo não espera. E quando teu irmão empobrecer e suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, juro, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Bom, está aqui, é prático. O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está falando do princípio da vulnerabilidade. É daqui que nasce o ambiente da fiança. Vou usar o senhor como exemplo. Puxa vida, o pastor Davi está numa prova, né? E eu estou com esse dinheirinho guardado. Vou lhe emprestar. Mas aquele carro do senhor é tão bonito. Não que eu não confie no senhor, viu? Como é a marca daquele carro lá? Como é a marca daquele carro lá? É o Fox. Você sabe que eu nunca tive Fox? Mas eu não quero, Deus me livre, pastor Davi, Deus me livre. Mas se o senhor está precisando, pastor Abacu, que eu estou, então vamos fazer o seguinte,
Conversa de cavalheiros. Eu te empresto o dinheiro. Não, eu não quero o carro não, o carro fica lá com você. Mas assina aqui para mim. É assim. Aí Deus vem na contramão dizendo, toma cuidado. Se você souber da vulnerabilidade, da dificuldade, porque dificuldade todos nós passamos, irmãos. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia de achar que o Evangelho é um mar de rosas, que tudo vai terminar bem, que a gente vive no país de Alice. Não. Evangelho é sofrimento, Evangelho é perseguição, Evangelho é luta cotidiana. Jesus disse lá e João verbalizou, João 16:33, no mundo tereis aflição. Aflição é sinônimo de luta, sinônimo de dificuldade, sinônimo de adversidade. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, verso 18, e ele nos adverte, nos ensina, nos motiva a olhar para Deus, dizendo assim, que as adversidades, e eu vou conjecturar aqui o texto, vou parafrasear o texto, as adversidades, as lutas, o tsunami, as dívidas, as dificuldades, não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Agora Deus está de olho no nosso comportamento. Essa passagem aqui, eu não consegui sair do verso 2, ela começa com uma advertência com relação a se tornar fiador de alguém. Não é pecado, você pode ser fiador. Se a sua intenção for boa, você pode ser. Mas o que é aceitável? O que é lógico? O que é racional? O ideal é que a gente não faça. O ideal é que a gente se afaste. Porque determinadas fianças, elas normalmente são cercadas de muitos perigos. E os perigos consumados poderão produzir na nossa vida muitos danos. O texto que eu acabei de ler com você nos alerta do perigo de nós nos tornarmos fiador de outrem, porém, nós precisamos entender que essa não é uma regra, ela não está colocada em termos absolutos, porque se ela está colocada em termos absolutos, aonde vai ficar o Instituto da Generosidade? Então você tem que ajudar, é exatamente isso que o texto de Levíticos, que o pastor Fauéder leu aí, capítulo 25, verso 35, dá para ler de novo, pastor Fauéder? Olha lá, é justamente aí, o que o texto está avocando para a nossa atenção? Primeiro, o princípio da generosidade. Você está vendo o teu irmão passando dificuldade? Faz como um gesto de generosidade. Não use a vulnerabilidade do teu irmão para passar o pé nele, para dar rasteira nele, para enganar ele, para colocar ele no canto da parede e depois ficar acuando ele lá, como fazem os bancos, quando a gente faz empréstimo lá e não consegue pagar. Você já passou por isso, irmão? De você acordar de manhã com o telefone tocando, o camarada te liga 500 vezes por dia, você é o fulano de tal, é aqui que mora o fulano de tal, a coisa é tão frenética, que a legislação teve que tomar providência, porque as pessoas estavam adoecendo por conta desse tipo de atuação, e o credor ele é implacável, irmão, credor não tem coração, porque no ambiente, pastor Trindade, do capitalismo, o que está em jogo não são as suas emoções, é o lucro, é a rotatividade que o juro vai produzir em cima da sua dívida. Então leia aí, pastor, leia aí, no ambiente da generosidade, escute isso, irmão, guarda isso aí. E quando teu irmão empobrecer... Posso te ajudar aí? E quando o teu irmão empobrecer, isso pode acontecer? Vamos melhorar aqui essa palavra do empobrecer? E quando a gente tropeçar, quando por causa da nossa falta de equilíbrio,
no ambiente das responsabilidades, gastarmos mais daquilo que nós ganhamos. Isso é comum em nosso meio, sim ou não? Quantos de nós ganhamos um X e queremos viver como se ganhássemos outro X? Aí o Salmo 42, pastor Davi, diz que um abismo chama outro abismo. Não é vergonha ter o nome no SPC, a vergonha é o seu nome estar sempre no SPC, porque qualquer um de nós pode tropeçar e, como diz o texto, empobrecer. Agora a gente precisa acabar com aquele discurso hipócrita que nós estamos vendo muita gente dizer: não, ô irmão, e o teu nome aí, preciso de você aqui, mas o nome tem que estar ali. Estou esperando Deus entrar na causa. Mas o que é que Deus tem que ver com isso? Não, Deus falou que vai caducar. Vai pagar a tua conta, rapaz. Leia aí, Fauéder. Ele até perdeu o rumo da leitura. E as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino. Segura aí. Então tem dois princípios aqui. Primeiro, empobrecer. Olha o que é que diz o texto: quando teu irmão empobrecer. Vamos melhorar isso aqui? Quando no ambiente das finanças o teu irmão tropeçar e lhe faltarem forças, porque o camarada que é honesto, que mantém as suas contas em dia, que trabalha com legalidade, com honestidade, sem esquema, que sai todo dia de manhã para trabalhar, para trazer à noite o pão de cada dia para dentro de casa, quando ele tropeça, uma das primeiras áreas que sofre as consequências desse tropeço é a sua área emocional. Porque qualquer um de nós está propenso a passar por isso. Ficar pobre, não é? Tropeçar, ter uma posição e recair, regredir. E aqui entra o Instituto da Generosidade. Pode continuar lendo aí, pastor. Então, quando o seu irmão empobrecer e decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Olha que coisa interessante. Diz que quando ele ficar pobre e ele decair, e a palavra decair aqui, ela tem inúmeros significados. Então você deve tratá-lo. Olha que coisa interessante que está no texto. Você não tem que tratar ele como irmão, no ambiente do cuidado com relação à dívida. Você deve tratá-lo como estrangeiro e peregrino. E por que que o texto está dizendo isso? Porque no ambiente desta decadência, deste empobrecimento, ele é o maior aferidor deste resultado. Em outras palavras, ele está dizendo que você não deve ir lá socorrer ele com o sentido de se auto-beneficiar, de ser uma pedra de tropeço, mas também você não pode sair lá pagando tudo e não fazendo custar nada a ele, porque senão ele vai emprestar de novo, vai empobrecer de novo e ele vai bater na tua porta de novo. É nesse sentido. Continue lendo aí. Não tomarás dele usura, nem ganho. Não tome. Você emprestou? Emprestei. Empreste no ambiente do equilíbrio. Você não empresta 100 para receber 300, irmão. Que conversa que é essa? Que espírito que é esse que está no nosso meio agora? Estou sabendo de crente que está endividado com dívida que fez com outro crente. E não sai disso. Bom, tem dois princípios para isso, né? O primeiro é o princípio de ser dizimista. Quem entrega na casa do tesouro não toma emprestado. E tem uma palavra, não é do pastor da igreja, não é do presidente da igreja, não, é do próprio Deus. Malaquias faz uma afirmação, que não faltará mantimento na casa do tesouro. Por que que você deve trazer o seu dízimo e oferta? Para que não falte o mantimento. E o Deus dos céus, o Senhor de tudo e de todas as coisas, é o Senhor do teu salário, é o Senhor do teu dinheiro, é o Senhor da tua inteligência, é o Senhor da tua capacidade. Ele é o garantidor, Ele é aquele que garante a você que Ele vai te dar
e vai te prosperar para a glória do nome de Jesus. É simples assim, não precisa ficar enfeitando. Continua aí, obreiro. Mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Pronto. Ele manda lá atrás tratar como estrangeiro, pastor Fauás, e peregrino, mas ele diz que no ambiente da convivência você deve continuar tratando ele como irmão. E agora, como é que faz? Uma coisa é a dívida, outra coisa é o relacionamento. Então, na hora de você emprestar ou de você afiançar, você deve ter esse princípio com você. Vou te emprestar, mas é para você resolver o seu problema, hein? Não é para você se meter em confusão, não. Agora, no ambiente do tratamento e da convivência interpessoal, você deve tratar ele como irmão. Não é porque ele está te devendo que você sai chutando o barraco, falando para todo mundo que ele está te devendo. Não, não é isso não, meu irmão. Porque se você fizer isso, Deus vai pegar você. Eita, meu Deus do céu. Então fica a ideia que o texto nos alerta para o perigo de ser fiador, mas isso não significa que não devamos ser generosos ou ajudar os outros, caso possamos, mas que não devemos prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Diga aí para o teu irmão, não prometa. Mas me ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus, eu estou cansado que nem você. Me ajuda aí. Diga para ele, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Eita, o apóstolo Paulo tem uma receita forte para isso. Romanos, é embasado na Bíblia. Não é mensagem de internet, não, é Bíblia. Passei o dia lendo para compreender isso aqui. O apóstolo Paulo tem uma receita para isso. Verso 8 do capítulo 13 da carta que ele escreve aos Romanos. Romanos 13, 8. Depois alguém lê para mim Provérbios, capítulo 3, versos 27 e 28. E por que não dizemos, como somos blasfemados? Não, capítulo 13 de Romanos, verso 8. Estava lendo 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Pronto, você quer cumprir a lei? Não fique devendo nada a ninguém. Aliás, no ambiente de conselho que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz que a única coisa que você deve dever é o amor que você tem de irmão, o amor ágape, o amor maior. E aí, Provérbios 3, 27 e 28, quem que encontrou aí? Provérbios 3, quero ver a igreja interagir, passa esse microfone aí para andar, passa ele na mão dos crentes aí. Provérbios 3, 27 e 28. Escola Bíblica Dominical, para treinar, abre Bíblia. Não detenhas dos teus donos o bem estando na tua mão, poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Meu irmão, me ajuda aí também, né? Você está vendo que o teu irmão está na prova, está no processo, você tem o dinheiro guardado no bolso. Irmão, você tem, está à disposição, ajuda ele, mas com responsabilidade. Senta com ele, não é para dar sermão não, porque quebrado ele já está, primeiro porque ficou pobre, e depois porque ele está afligido de alma, mas diga para ele, eu vou te ajudar no sentido de fazer com que você volte para o caminho, é isso, acabou, não tem que ficar inventando. Não saia colocando o teu nome, o teu RG, o teu CPF, dando garantia de dívida que você não conhece, não sabe qual é a procedência. Se for fiador de alguém, é bom que não seja, mas se for, chame a família, converse com todo mundo, porque a coisa mais difícil, eu conheço um caso, no mundo jurídico, do marido que foi fiador de um cunhado, de um valor muito alto, num apartamento no Pacaembu, e esse apartamento havia sido comprado pelo casal, eles eram casados no regime de comunhão parcial de bens. Isso significa dizer que tudo que eles constituíram na constância do casamento pertence aos dois.
Não havia escritura definitiva, aquela averbação lá, que é o chamado título de domínio, averbado no registro de imóvel, mas havia uma escritura pública de compra e venda lavrada em cartório, e com base naquilo, que eu entendo que não poderia ser feito, é o meu entendimento, porque para você garantir, dizer que você é dono, você precisa averbar, não se sabe como foi feito um contrato de gaveta, e aquele marido deu aquele imóvel como garantia, um imóvel caro. A Elaine conheceu esse advogado com quem eu trabalhei, doutor Antônio Luiz do Amaral Rego. Um advogado civilista como eu nunca conheci na minha vida. O número de inscrição dele na OAB era 19.909. Hoje já está em 500. Então ele sabia. E eu me lembro que ele me chamou e falou: olha a loucura que esse homem fez. E aí, tentando resolver, na semana em que ele procurou o advogado para tentar desfazer aquele negócio, ele teve, por conta da pressão que ele estava vivenciando, pelo devedor não pagar, e ele vê o seu patrimônio fugindo pelos dedos, ele teve um infarto e morreu. Quando o doutor Antônio Luiz chamou a família, quem é a família? É a esposa. Para dar a ela notícia do que estava acontecendo, que ela foi com a boa intenção, bom, ele vai ajudar, vai fazer um inventário, vai dividir tudo bonitinho, e não sei o quê. Aí ele deu a notícia para ela. Ela quase teve um treco lá no escritório. Então isso aqui é muito sério. Não saia fazendo compromisso que você não pode cumprir. Não assuma a responsabilidade que não está no alcance do teu braço, da tua mão. Também não seja tão generoso a ponto de colocar em risco o próprio sustento da sua casa e da sua família. Generosidade é uma coisa, excesso de generosidade é outra. Então essa é a ideia, quando ele diz assim: filho meu, se você ficar por fiador do teu companheiro, e se deste a tua mão ao estranho, ele vai dizer no verso 2, você está enredado com a palavra da tua boca, e está preso com a palavra da tua boca. Em outras palavras, se você assinou um documento, meu caro, você está enrolado. Você só sai disso se você provar que você foi coagido a assinar. Essa figura da assinatura pela palavra, da boca, na época de Salomão, ela era muito forte, não é? E lá na época de Salomão, por exemplo, eu até anotei aqui, um consignatário que não pudesse pagar a dívida, como eu já disse aí na lei do Levítico, ele deveria, ou ele perderia tudo o que ele tinha, ainda por cima seria reduzido à escravidão. Mas ele tinha um escape na própria lei, porque Deus não suporta a usura, Deus não aceita cobrança de juro. Não coloque Deus nesses rolos, porque Deus, ele combate isso. Então a prova maior é que Deus deu o escape. Você pode tropeçar, você pode se endividar, você pode até virar escravo, mas quando chegar o ano do jubileu, que a trombeta tocar, você vai ser liberto. Isso aconteceu conosco, nós estávamos debaixo do fardo do pecado, endividados. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele sintetiza isso para mostrar o pecado como resultado de morte. Ele diz lá no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos nós estávamos condenados ao pecado, mas quando Jesus Cristo lá na cruz, tetelestai, está consumado, é como se a trombeta lá do ano do jubileu estivesse tocando. Você está liberto do poder do pecado e agora está apto a entrar no reino de Deus. Essa é a oportunidade que você tinha de levantar a tua mão para adorar o nome de Jesus, porque nós estamos libertos por Jesus. Evite ficar como fiador de terceiro. Se você for fiador do teu amigo, toma cuidado, que você lançou mão das tuas palavras. Servir de fiador é empenhar-se com a garantia das dívidas de outra pessoa.
Se o devedor faltasse, por exemplo, o filho teria que pagar ou poderia sofrer o confisco. Lembram da viúva lá que foi falar com Eliseu? Qual era o problema da viúva? Era resultado de uma dívida feita pelo marido. Só que ela foi no lugar certo, né? Ela já sabia com quem ela estava falando. Meu marido, teu servo, Obadias. A história de Obadias é muito interessante, porque na época da crise, na época da pobreza, Obadias sustentou os profetas de Deus. Ele dava pão e dava água. Esse marido plantou. Embora agora, com o seu falecimento, a viúva não tivesse com o que sobreviver, o credor é implacável, irmão. O credor não foi lá perguntando para ela se ela tinha dinheiro, não. O credor falou lá, vai pagar? Não vai? Vou levar os teus filhos. E marcou a data para voltar para buscar os filhos. Mas aí ela lembrou do profeta. E aqui tem uma lição para nós que trabalhamos na obra do Senhor. Talvez eu esteja falando aqui a alguns irmãos que me ouvem aqui, também que vão me ouvir na rede social. Você trabalha e parece que a coisa não avança. Mas olhe à sua volta. Olha como Deus tem cuidado de você. Talvez você não tenha uma casa própria com todo o conforto como você queria ter. Talvez você ainda não tenha conseguido comprar o seu carro, mas na simplicidade da sua vida cotidiana, Deus tem cuidado de você. Então nós precisamos aprender o princípio de viver dentro deste conceito ou deste estilo de vida, acreditando que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Então eu quero só para terminar aqui, nós já vamos encerrando por aqui, que terça-feira eu continuo. Se você servir de fiador, você deve lembrar que ser fiador, entre outras coisas, é empenhar-se com garantia das dívidas de outra pessoa. Tá? Olha o que é que diz o verso 2. Você, como fiador, você feriu a tua mão com um estranho. Literalmente, você bateu na palma da mão, provavelmente se referindo ao gesto que oficializava um acordo. Onde é que está isso na Bíblia? Tem um texto que eu gosto, eu me lembrei dele, acho que é Ruth, capítulo 4, verso 7. Quando Boaz faz lá um acordo com as testemunhas, com os anciões, na porta da cidade. Dá uma olhada aí para mim, Ruth capítulo 4, verso 7 e verso 8. Corre lá, meus irmãos, que eu tenho mais 2 minutinhos. Ruth capítulo 4, verso 7 e verso 8. Ninguém achou? Ruth 4, verso 7. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel. Olha lá. Quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Pronto, ele descalçou, era um símbolo, era um gesto de que aquele acordo que estava sendo firmado seria cumprido na sua integralidade. Não é bom ser fiador, mas uma vez que foi, você deve entender que você tem que cumprir. E não adianta chorar e colocar a culpa no diabo não, viu? Para com essas meninices. A culpa não é do diabo não, a culpa é de você que não orou, que não foi verificar se podia fazer. Feristes com a tua mão um estranho, é literalmente, bateu palma da mão, provavelmente se referindo ao gesto que oficializava o acordo, um equivalente ao antigo aperto de mão ou assinatura de um contrato. Pôr em risco os bens e a reputação pessoal em favor do próximo ou de um amigo é algo desaconselhável. É mesmo, pastor? E onde é que está isso? Provérbios 17 e 18. Corre lá. Provérbios 17 e 18. Vamos lá, irmãos. Provérbios 17 e 18. O homem falta de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Meu Deus do céu. Então diz que o homem que... Eu vou usar uma expressão mais
delicado, o homem nécio, o homem que não projeta, o homem que não se organiza, ele dá a sua mão ao estranho por fiador. Então tome cuidado, porque quando você coloca o teu nome na dívida de outro, você não só está colocando em risco o seu patrimônio, como também a sua reputação pessoal. E aonde a sua reputação será atingida? A partir do momento que o seu patrimônio não for suficiente para pagar a dívida buscada pelo credor. Depois fica lá, está vendo? Não faz negócio com esses crentes não, porque esses crentes são tudo assim. Ou eu estou falando besteira aqui? Sabe aquele irmão do carnezinho? Hoje não tem mais, né? Ah, mas se os carnezinhos falassem, os carnê da Pernambucana, das Casas Bahia, né? É das lojas 100, né? Das lojas 200. É. E a irmã do Yakult, que bate lá no portão, não fala nada, hein, menino? E a orientação que a gente dá para os filhos? Fala que eu não estou. Aí teve um que o pai falou, fala que eu não estou. O meu pai mandou falar que ele não está. Vocês estão rindo, mas isso é um conselho, é uma advertência. Vamos lá, para a gente terminar aqui. Não seja fiador de quem você conhece, se puder evitar, evite. E se for estranho, pior ainda. Provérbios, capítulo 11, verso 15. Vamos lá, porque eu estou tentando vencer o texto aqui para a gente terminar. Provérbios 11, 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Pronto, o que aborrece a fiança está seguro, pastor Davi. Pastor, mas e se eu entrei nessa confusão e não consigo me libertar dela? Salomão tem aqui um conselho no verso 3, e aqui eu termino a minha exposição hoje, para a gente, a semana que vem, continuar. Nós vamos falar os 19 versos. Ele diz assim: faz, pois, agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste na mão do teu companheiro. O companheiro aqui não é o credor, é o camarada que te induziu a ser fiador dele. Ah, você já caiu na mão do teu companheiro. Então o que lhe resta agora? Vai lá. Vai aonde? No credor. Vai lá no credor, de quem você avalizou lá, a quem você deu a garantia que você ia pagar, se o teu companheiro não pagasse, vai lá, olha o conselho de Salomão, humilha-te e importuna o teu companheiro, não dê sono aos seus olhos, nem repouse as suas pálpebras. Verso 5, livra-te como a gazela. Ele está dizendo assim, te livra da fiança. Ele usa um exemplo, uma tipificação no reino animal, né? Ele diz assim, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então só tem uma forma de você resolver isso aí, você tem que ir lá no credor, e você tem que ajustar os bigodes com ele lá, e convencer ele a não meter o juro em cima de você, não é? Agora nós estamos vivendo aí um tempo, e eu fico assustado quando eu vejo isso, né? O irmão diz, eu estava com uma dívida de R$1.000, e Deus me abençoou, e eu paguei só 100, a irmã Marilene testemunhou aqui, e isso é verdade. Você só não pode esquecer que no ambiente do mercado capitalista, a sua dívida de fato está paga, mas o seu crédito estará restrito por um instituto chamado no inglês score, pontuação.
Você pode estar com o teu nome zerado, limpinho, mas quando você for pedir um empréstimo no banco, está lá uma anotaçãozinha, o score. Já ouviram essa palavra? Não dá, porque o seu score está baixo. E eu sei lá o que é score, o que é isso aí, esse trem aí? É o negócio que mede a tua pontuação e diz qual é a capacidade que você tem de pagar aquela dívida que você pretende contrair. Então, como é que a gente se livra disso? A gente vai e paga na integralidade. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro. Então, Salomão está dando a receita para você. Vai lá no teu credor, te humilha, fica em cima dele 24 horas por dia, tira esse juro, me ajuda, eu vou pagar, eu sou honesto, eu sou crente, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, até que ele, de fato, resolva te ouvir. Salmos 37, verso 21. Salmos 37, verso 21. Correndo, irmão, correndo. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pronto. O ímpio toma emprestado. E quem é o ímpio aqui? É aquele que comete impiedade. Então toma cuidado para você não cair nessa fiação aí. Vai lá, se humilha, acerta tudo e vai dar certo, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Pastor, mas tem gente que faz isso? Tem. Tem um texto lá em Neemias, capítulo 5, pode abrir para mim aí, para a gente terminar aqui. Do verso 1 ao verso 5. Olha o que os irmãos de Neemias estavam fazendo com a cidade destruída. Todo mundo numa pobreza de maré. Olha o que é que os irmãos de Neemias estavam fazendo. Corre lá, irmão Fauéder, porque não tem tempo não. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Olha aqui. Porque havia quem dizia: com os nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. Olha isso. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Esse é um cenário de crise dentro de um ambiente de muita pobreza, em que os irmãos mais ricos afligem os irmãos mais pobres. Nós estamos falando de todo mundo na mesma família. Esse texto de Neemias é muito forte, porque vai demonstrar, vai ser um divisor de água, de como é o comportamento no momento que nós estamos na crise. Eles estavam passando fome, Jerusalém tinha sido destruída, a cidade tinha sido arruinada por Nabucodonosor, o que tinha lá era muito entulho, muito lixo, muita sujeira, e por conta disso não tinha como eles sobreviverem da agricultura. Então o pouco recurso que eles tinham, eles começaram a vender para os seus irmãos que detinham agora o domínio das poucas sementes de trigo que estavam no seu poder, e eles, para se beneficiarem disso, aproveitando a pobreza dos seus irmãos, eles passaram a explorá-los. Quando terminou o dinheiro, eles, não satisfeitos, começaram a tomar as propriedades. Não satisfeitos, eles começaram a tomar os filhos. Eu não estou falando do estranho, eu estou falando dos crentes. Então a ideia é que quando você se encontrar num ambiente como esse, você vá buscar a resolução disso. A palavra sediar aqui, ela está muito presente no texto, né? Busque incessantemente a resolução até que você seja liberado desse acordo e você possa sair desse ambiente de dívida
e, de fato, viver uma vida de satisfação e de alegria. Para terminar o meu último texto, Deuteronômio do capítulo 14, ou melhor, capítulo 15, versos de número 14, e Êxodo capítulo 21, verso de número 10. É sistemático, a aula é sistemática, tem que ter texto para embasar a minha fala. Deuteronômio 15, 14. Cadê o microfone? Tá? Alguém lê? Lê o senhor mesmo, pastor Fauéder. 15, 14. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado lhe darás. E lembrar-te-ás de que fostes servos na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que ordeno hoje esta coisa. Então você deve ajudar, mas você deve lembrar que você não é bobo, não. Ajudar sim, ser bobo não. Êxodo capítulo 21, verso 2. E aqui eu termino. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Pronto. Essa era a lei, tanto a lei do jubileu como o mandamento mosaico no Êxodo, está estabelecido isso, não é? Então o camarada ficava escravo, trabalhava 6 anos e no 7º ano, que é o ano do descanso, tinha que libertar, acabou e pronto. E por que você não perdoa o irmão lá daquela dívida que ele fez com você, irmão? Não, pastor, está perdoado, mas não se esqueça que eu me lembro de você, hein? Perdão é perdão, meu irmão. Perdão é perdão, perdão perdoou, está perdoado, não tem que ficar remoendo, não é? Então pega aquela caderneta que você tem lá com aquele irmão que não te paga, rasga esse negócio aí e pede para Jesus dar graça a ele, né? Porque senão fica essa intriga entre nós aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Pega aquele cheque que você está amontoando lá dentro da gaveta, que você não vai receber não, irmão, é 2 vezes carimbado lá, a linha 11 e 12, acabou, esquece isso, joga isso aí no lixo. Que isso aí só serve para remoer tristeza no coração. Pastor, mas agora ele está com um carrão, quem sabe, ele não vai te pagar, irmão. Esquece esse trem para lá, toca fogo nisso aí, olha para Jesus, autor e consumador da tua fé, e ele vai abençoar a tua vida. Você quer se livrar de problema? Não seja fiador de ninguém, está tudo certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos estar em pé.